Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para Leigos e Leigas, Paz e Bem. Então, estamos iniciando este ano, que vai ser um ano rico. Vamos estudar sobre a teologia sistemática e a teologia prática. Nesse primeiro blocos, que a gente vai, os primeiros 6 meses, que a gente chama de o terceiro semestre, nós vamos estudar então sobre a teologia sistemática, que vai trabalhar 4 pontos: Deus, o homem como ser humano e a igreja. Deus, que é o Deus da revelação, o Deus da Trindade, o Deus da cristologia e teologia da criação. Depois, o segundo bloco, nós vamos trabalhar sobre o homem e a mulher, quer dizer, o ser humano, que a gente chama na teologia de antropologia teológica. Antropologia, antro é o ser humano, é o animal. E vamos também falar sobre escatologia. E depois, no terceiro bloco, nós vamos falar da igreja. Aí a igreja está organizada em 3 blocos: eclesiologia, sacramento e mariologia. Então, o encontro de hoje, que nós temos apenas 30 minutos, nós vamos conversar sobre o Deus da revelação. É aquele Deus que sempre se desce até nós. Não é um Deus que está acima de tudo. Não. É um Deus, segundo a Bíblia, está aqui, olha, a Bíblia que nós vamos estudar, é o Deus da Bíblia, o Deus que se revela ao homem e à mulher e toda a humanidade. Agora, uma coisa que não pode a gente se esquecer é uma frase importante. Guarda essa frase aí. Essa frase diz assim: o estudo do texto bíblico é a base de um curso de teologia cristã. Então, se a Bíblia é a base, tudo saiu daqui. Então, nós sempre quando for fazer um curso de teologia, é Bíblia na mão, pé no chão e sonho no coração. Então, abre a sua Bíblia aí, que nós vamos começar pela revelação de Deus no Antigo Testamento e a revelação de Deus no Novo Testamento. Ok? Então, Bíblia aberta aí, vai ser, vamos pegar o primeiro texto, é o Gênesis 9, nessa aula que a gente vai falar sobre o Deus da revelação. Depois de constatar que o homem e a mulher sempre buscam Deus, o catecismo da Igreja Católica, ele introduz o tema revelação divina. A ordem desse tema é uma busca do homem e da mulher pela revelação de Deus. Isso não é casual, A busca do homem e da mulher alcança o objetivo, porque o próprio Deus vem ao encontro da mulher e do homem. Isso é uma iniciativa divina. O encontro de Deus não seria possível, pois Deus habita entre nós. A revelação é mais do que uma comunicação de leis, de preceito e de informações. Não. Deus, em sua bondade, ele se aproxima do ser humano. Ele vem com uma autodoação. Ele chega até você e ele chega até mim através do nosso amor que nós temos com as pessoas. A revelação de Deus não é uma mera, vamos dizer assim, comunicações, proposições e mensagens. Se fosse só isso, bastaria para Deus usar o e-mail, ou o Facebook ou o WhatsApp. Mas não. A revelação de Deus é divina. E ela se revela ao ser humano
como é um Deus que veio para fazer a nossa comunhão. Então, esse Deus que se revela aqui para o ser humano, ele tem a ver com uma pedagogia. O que é pedagogia? Pedagogia, quer dizer, ensinamento, um jeito de ensinar as coisas. Cada um tem uma pedagogia. Jesus tem uma pedagogia. Deus tem uma pedagogia para nós. E essa pedagogia de Deus, ela às vezes é polêmica, porque ela vem através da conquista da terra. O que Deus, primeira coisa, o que Deus ele prometeu para Abraão? Vamos lá ver o que Deus prometeu para Abraão? É curtinho, é o capítulo 12, o versículo de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Vou ler para vocês verem lá. Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação e vou abençoá-lo. Engrandecerei o seu nome, que será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. Em você, todos os clãs da terra os abençoarão. O que Deus promete para Abraão aqui? Olha, saia da tua terra, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, Deus prometeu para Abraão terra, e ninguém vive sem terra. Você vai pagar, você tem a casa, está em cima da terra. Você tem que plantar, está em cima da terra. Se você paga aluguel, você tem que estar em cima da terra. A terra não é sua. E ele fala assim, ó. Ele prometeu para Abraão, então, uma terra que eu vou mostrar. E prometeu para lá, e farei de você uma grande nação. Quer dizer, prometeu terra e descendência. De Abraão e Sara vai sair uma grande nação. E prometeu a terceira coisa, pensa, olha lá. Uma grande nação, e vou abençoá-lo o seu nome. Olha que maravilha. Então, essa revelação de Deus para o ser humano, ela veio com Abraão e Sara. Mas antes de Abraão, teve Noé. O povo comia, bebia, dançava, não estava nem preocupado, estava vivendo todo mundo se bagunçando. E Deus falou, olha, cada um no seu lugar. Criaram Torre de Babel, começaram a matar um ao outro, e virou uma tragédia só. Deus começou, cuidado, se vocês não se cuidarem, isso vai acabar. Mas ninguém comia, bebia, bagunçava, não estava nem aí. Até que veio o dilúvio. Vou acabar com tudo. Mas acabou? Não. Não acabou. Eu estou aqui, você está aí. Por que não acabou? Porque teve um homem chamado Noé. E esse Noé, ele era íntegro e andava com Deus, diz aqui lá. Noé era íntegro e andava com Deus. E Deus fez uma aliança com Noé e sua família. Olha lá, capítulo 9 do livro do Gênesis, versículo 8. Deus disse a Noé e seus filhos: eu estou estabelecendo uma aliança com vocês, com seus descendentes que vier depois de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, com as aves, com os animais domésticos, com as feras da terra, que todos que entraram na arca de Noé. Olha, pessoal, aqui está. Nós temos que cuidar do planeta, tem que cuidar das aves, cuidar dos animais. Estava matando tudo. E Noé salvou lá os animais, está aqui no texto. Eu vou fazer uma aliança com tudo que existe, porque a água vai destruir tudo depois. Está parecendo o Covid, né? O dia de hoje, né?
todo mundo bagunçando, muita gente não quer vacinar, e o campo de futebol cheio, e todo mundo quer fazer cada um do seu jeito. E não é assim. Deus deu para nós um regulamento. E por isso ele vai dizer, agora você vai lá no Êxodo, capítulo 3, e ele vai falar que esse povo aqui foi parar no Egito, depois do dilúvio, que matou todo mundo, salvou Noé. Noé continuou a humanidade. Mas o povo foi escravizado, porque a Bíblia, ela é, o ser humano, desde que existe o homem e a mulher na Terra, é organizado em duas grandes forças, vamos dizer assim, né? Ó, os poderosos, aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Os poderosos, a Bíblia chama Torre de Babel. E aqueles que são humildes, chama de Pentecoste. Então, o que é isso? Então, a Bíblia condensa em dois grandes símbolos, né? Pentecoste e Babel. Babel é os poderosos, que não estão nem aí com Deus, mas eles usam Deus. Deus está acima de tudo, para você obedecer a eles. Esse não é o Deus da revelação. O Deus não está acima de tudo. E o povo humilde que obedece a Deus, que partilha, que vive o reino de Deus, é chamado de Pentecoste. Então, esse Deus, ele chegou até aqui entre nós. Deus chamou Moisés. E Moisés, junto com as mulheres, né? Antes de Moisés tem as parteiras que salvou a vida das pessoas. Depois tem a mãe de Moisés. Depois tem a irmã de Moisés. Depois tem a filha do faraó que cuidou de Moisés até que ele cresceu. Então Moisés, ninguém faz nada sozinho nessa terra. Esse Deus da revelação, segundo a Bíblia, ele veio ao encontro do homem e da mulher. Ele vem ao encontro do ser humano. Esse Deus, ele vem ao teu encontro, ao meu encontro e ao nosso encontro. Abre a Bíblia de você aí no Êxodo capítulo 3, de 1 a 10. A primeira parte eu não vou nem ler, porque é aquela historinha que Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. E ele pensava, por que o meu povo está escravo lá no Egito? Quem é que vai salvar eles? Ele estava exilado na terra de Madiã, porque o faraó queria matar ele, porque ele queria libertar o povo. Todo mundo que quer libertar o povo, que quer fazer justiça, os poderosos querem matar, até hoje. São odiados pelos poderosos hoje. E Moisés estava lá, e ele rezava para Deus, Deus, vamos tirar meu povo do Egito. Até que um dia ele subiu até o Monte Horebe. E quando ele chegou lá, ele viu um fogo, uma sarça que estava pegando fogo, e a sarça não se consumia. E ele falou, eu vou chegar mais perto para ver o que está acontecendo. E quando ele chegou mais perto, ele ouviu, Deus chamou Moisés, olha lá, no versículo 4. Ele disse assim para Moisés, aqui no versículo 4, já chamou, Moisés, Moisés. Moisés respondeu, estou aqui. E Deus disse, não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar onde você está pisando é uma terra sagrada. E continuou, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ó, a terra que você está pisando é sagrada. E Moisés pensou, se a terra está sagrada, por que tem muita gente? Por que nós estamos escravos no Egito? Muita gente morrendo de fome lá, morrendo massacrado, todo dia matando gente. Então a terra é sagrada. Então essa revelação de Deus, nós precisamos ter terra, precisa ter casa para morar, precisa ter emprego, precisa ter saúde. Essa tragédia que está acontecendo aí, deslizamento, fome, desemprego, não é isso que Deus quer não, sabe por quê? Olha,
Agora eu vou ler para vocês. O Deus que está... Deus não está acima de tudo, presta atenção. Deus disse: eu estou vendo muito bem a aflição do meu povo que está no Egito. Êxodo 3, 7 a 10, vou ler. Eu ouvi o clamor diante dos seus opressores, pois eu tomei conhecimento do seu sofrimento. Desci para libertá-lo do poder dos egípcios e fazer subir para uma terra espaçosa, aonde corre leite e mel. O clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Eu estou vendo a opressão que os egípcios oprimem. Por isso, vá, eu estou enfiando você ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Agora, conte comigo aqui os elementos que Deus está no nosso meio. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Olha aqui. Deus disse: eu estou vendo. Vendo o quê? A aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi. Então é um Deus que vê, um Deus que ouve. Ouve o que? O clamor do meu povo. Eu tomei conhecimento. Eu conheço todos vocês. É um Deus que vê, que ouve, que conhece. Por isso eu desci. É um Deus que está aqui, ó. Eu desci. Desceu para quê? Para libertá-lo. Libertá-lo do quê? Do poder dos egípcios. E para fazê-lo subir para uma terra onde corre leite e mel. Essa palavra subir significa elevação. Ter casa para morar. Ter comida para comer. Ter saúde. Ser feliz que nem eu sou, que nem você é. E no final ele diz: eu estou enviando você para libertar o povo que está lá em Israel. Então, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós que temos um pouquinho mais de formação, nós temos uma responsabilidade econômica, uma responsabilidade social, política e religiosa. Nós temos que ensinar o povo o que é política, o que é religião, o que é economia, o que é o social. Por isso você está fazendo curso de teologia, eu também. Para ninguém nos enganar. Então vamos recapitular? O Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que conhece, o Deus que desce, o Deus que liberta, o Deus que eleva e o Deus que envia. 7 elementos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Olha que maravilha. Então, o Deus vem ao nosso encontro. E lá no Novo Testamento, pessoal, depois que vem o Novo Testamento, vem Jesus agora. Eu vou até mostrar aqui para vocês na Bíblia. Ele vem trazer a grande revelação de Deus. Quando Jesus chegou aqui, é o próprio Deus que desceu. Igual ele desceu lá que nós estávamos vendo. O Javé falou: eu estou vendo. Eu vi, eu ouvi, eu desci e eu conheço. No Evangelho segundo João, no capítulo de 1 a 4, diz assim, olha lá: no princípio existia a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e era Deus. No princípio estava junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela. E sem ela nada será feito. O que estava nela era a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. E essa luz brilha nas trevas. Quer dizer, Jesus veio para trazer uma luz, que a humanidade estava toda bagunçada. Como está de novo agora, pessoal. Sempre foi bagunçada. Nós temos Babel e Pentecoste. Jesus faz parte do Pentecoste. Eu faço parte do Pentecoste. Você faz parte do Pentecoste também. E aqui, ó, versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho segundo João. Ele dizia: e a palavra se fez carne e armou sua tenda entre nós. Pessoal, aqui é muito forte. Olha, a palavra se fez carne. Quer dizer, Jesus é carne,
é osso, é sangue. Isso é antropologia. Quer dizer, ele tem osso, ele tem sangue, ele é um ser humano. E ele é Deus. E ele está aqui no nosso meio. Aqui é uma revelação total de Deus em nosso meio. Mas não é qualquer Jesus aqui, tá? É aquele Jesus que nasceu pobre lá na Galileia. Ele ficou rico? Não. Ele passou pela vida fazendo bem. E depois levaram ele para uma cruz e mataram ele. Mas por que mataram ele? Porque ele tocou o dedo na ferida da Babel, daquela época. Ele tocou no dedo, nas feridas dos poderosos. Ele dizia que o pão tem que ser partilhado. O poder tem que ser partilhado. E o poder tem que se estar a serviço. Ele curou o leproso. Ele curou o aleijado. Ele partilhou o pão. Ele partilhou a sua própria vida. Deus, o Deus de Jesus, foi aquele Deus que misturou no meio do povo. Lá em Marcos 1, 40 ao 45, o leproso chegou até ele e disse: Senhor, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. Jesus ficou indignado, foi lá e abraçou o leproso e falou: eu quero, você vai ficar purificado. Pessoal, a palavra purificado e curado é diferente. Vamos dar um exemplo de hoje. Quem está com Covid tem que ficar isolado. Não pode ter contato com ninguém. Aquele tempo o leproso ficava no meio do mato ou no vale dos leprosos, porque não tinha cura. Como diz o mineiro, ficava ali até morrer a míngua, dor, ferida que ia comendo inteirinho ele. Agora, quando Jesus curou ele, diz para ele: vai se apresentar ao sacerdote e mostra que você está curado. Purificação significa colocar ele na sociedade. E ele estava excluído. Agora ele foi incluído. Isso aí é purificar. Jesus curou e purificou ao mesmo tempo. Então, minhas crianças, o tempo já está passando, tem muito tema bom aqui, olha. Eu só queria ler para vocês um tema que nós escrevemos aqui, olha. Sobre a revelação de Deus. Por amor, Deus revelou-se e deu-se ao homem e à mulher. Dá assim uma resposta definitiva, superabundante às questões que o homem e a mulher põem a si próprio sobre o sentido do fim da sua vida. Deus revelou-se ao ser humano, comunicando-lhe gradualmente o seu próprio mistério, por suas ações e palavras, além do testemunho que ele dava de si mesmo, através das coisas criadas. Deus manifestou-se a si próprio, aos nossos próprios pais, e falou-lhes que depois da queda, prometeu-lhes salvação e ofereceu a sua aliança. Deus concluiu com Noé uma aliança eterna entre si e os seres vivos. Essa aliança durará até o fim do mundo. Eu acabei de ler para você uma frase aqui do livro da teologia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ser felizes, vamos nos cuidar, mas a vida continua. E esse Deus, ele está no seu coração, ele está no meu coração, ele está na nossa casa. A vida é difícil para todo mundo, mas quando você tem Deus, a vida fica mais fácil. E aonde é que a gente percebe o Deus da revelação? Aqui, ó, faça um cursinho de teologia, faça um curso de Bíblia, escreve no nosso canal e peça para os seus amigos e amigas se inscreverem também, que esse canal não é meu, é um canal nosso, da comunidade, é um canal de evangelização. Então, que o Senhor sempre nos acompanhe,
nessa Deus da revelação. Participe da Eucaristia, faça o bem aos outros, né? Seja paciente, ame os irmãos e as irmãs, porque aqui fala, eu desci para libertá-lo. É um Deus da libertação. É a teologia da libertação, o texto aqui, olha lá. Eu vim libertar. A teologia da libertação é libertar do quê? Da fome, da pobreza, da violência, da inveja, e libertar de tudo. Então vamos terminando por aqui esse encontro, e que o Deus da revelação esteja sempre na sua casa, que o Deus da revelação é o Deus de nossa mãe Maria, é o Deus. Maria falou para Jesus, mas Jesus, ele não tem vinho? João 2. Evangelho segundo João 2. Ele não tem vinho. Jesus falou, a minha hora ainda não chegou. Mas ele obedeceu à mãe, falou, encha lá as talhas. Eles encheram e transformou a água em vinho. Esse é o Deus do amor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E que esse Deus da revelação nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima aula, que é quinta-feira que vem. Um grande abraço.